O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Que o Senhor se agrade de abençoar a pregação da sua palavra. Amém. Você, me diga uma coisa, por acaso já recebeu beijos de luz? Alguém já te mandou beijos de luz? No WhatsApp? Beijux de lux? Fui perguntar para minha esposa, eu falei, de onde que você tem a referência da expressão beijos de luz? Ela falou, manicure, manda beijo de luz na hora que eu vou embora. Falei, que mais? Ela, não sei. Fui procurar no ChatGPT. ChatGPT, de onde vem a expressão beijos de luz? Quem aqui já ouviu essa expressão? Só para eu... É só metade da igreja para frente. Tá. E o ChatGPT falou, primeiro, beijo de luz pode ser uma referência a uma demonstração afetuosa e espiritualista. Então eu quero demonstrar carinho, mas também boas vibrações. Então eu falo beijos de luz, afeto e uma espiritualidade esotérica. E o segundo é deboche mesmo, que é da onde eu conheço mais. Teve uma época aí, uns anos atrás, em que as pessoas à minha volta acabavam falando isso com mais frequência. Beijos de luz, na hora de dar tchau. E eu nunca fui entender a fundo da onde. E hoje eu quero falar com você sobre qual é o verdadeiro beijo de luz. E a palavra de Deus vai nos ajudar aqui. E eu não estou inventando nada. Está tudo na Bíblia. Para a gente falar sobre comunhão, eu queria então começar falando que a Bíblia fala sobre o significado de beijo e alguns significados para o beijo nas Escrituras. Primeiro, é uma saudação afetuosa que você tem, geralmente com gente da sua família, e se é algum irmão em Cristo, por ser alguém da família. As epístolas também incentivam a gente a cumprimentar com um beijo, com o ósculo santo. Segundo significado de beijo na Escritura é comunhão. É um sinal de comunhão, de vínculo, de pacto, de aliança. Terceiro sinal, intimidade matrimonial. Esse carinho entre marido e mulher. Quarto significado de beijo na Escritura é uma conotação espiritual. A palavra adoração pode significar se prostrar diante de Deus, mas também pode significar beijar o Senhor. Mas tem mais um significado, e eu vou abordar esse significado logo, mas eu peço que você espere um pouquinho. E eu quero começar a introduzir o texto que a gente leu do apóstolo João, a primeira carta, enquanto a gente começa essa nova série de pregações. Quando a gente lê a epístola de João,
é importante a gente ter no fundo da nossa mente, tentar lembrar da linguagem que ele usa no Evangelho. Porque muito das expressões que ele está usando ao longo da epístola são expressões que ele usa no próprio Evangelho. Então você percebe que o começo da epístola é igual ao começo do Evangelho. Ele começa falando aqui do verbo da vida, e o Evangelho fala que o verbo se fez carne, e que ele veio e ele habitou entre nós, e ele está fazendo a referência à encarnação de Cristo. Se os outros evangelhos começam com uma genealogia, João ele está querendo ir mais longe do que a linhagem genética de Jesus, e ele vai lá para a eternidade. Então, se Mateus, por exemplo, vai puxando de José e depois vai voltando lá atrás, até passar pelo rei Davi, chega no final, até chegar em Adão, e chama Adão de filho de Deus, e fala assim, então está aqui, ó, Jesus veio daqui. O evangelista João faz diferente, ele vai lá para a eternidade. Ele fala assim, olha, antes de Jesus nascer e ele participar de uma linhagem humana, na verdade ele veio lá do próprio céu. Ele é o Filho unigênito de Deus que estava no seio do Pai e ele desceu até nós para revelar quem é Deus. Isso é a maneira como ele começa o evangelho. E aqui na epístola ele também fala disso, do verbo da vida. Ele fala que ele é a vida eterna e ele estava com o Pai, versículo 2, e ele nos foi manifestado. Então, é a mesma linguagem, é a mesma colocação, é a mesma abordagem. E a partir disso ele fala então que ele tem comunhão com Deus por causa desse encontro com Jesus, que é Deus e que é humano. E ele diz, versículo de número 4, que ele está comunicando quem é Jesus para a igreja, para que a igreja, tendo conhecimento de Cristo Jesus, ela possa ter comunhão com João ou com os apóstolos e a alegria seja completa. E a alegria completa é uma linguagem que ele também usa em João, capítulo 15, falando, quando Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vão pedir o que vocês quiserem, vai ser dado, a alegria de vocês vai ser completa. Ou uma expressão parecida, mas que faz referência à mesma coisa, é quando ele diz que nós recebemos da plenitude do verbo. É a mesma coisa, alegria completa, plenitude, é muito similar a essa abordagem de João, falando que se a gente conhece Deus por meio de Jesus, a gente tem acesso a essa vida e abundância. E o que eu vejo aqui, que João está querendo trabalhar, quando ele começa a falar sobre comunhão, e essa palavra aparece 4 vezes nesses textos que a gente leu, do versículo 1 ao versículo 10, no começo da epístola dele, é que a ideia de comunhão, ela vem lá da Trindade. João começa a falar da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, mas ele aponta lá para a Trindade, ele começa a falar de onde Jesus vem. E a Trindade é a referência para a comunhão. Essa interlocução, esse vínculo, essa comunicação entre 2 ou mais pessoas. Então, o que o apóstolo está falando é, se a gente quiser ter comunhão, a gente tem que pensar em Jesus. Jesus é o fundamento para a gente se relacionar. É a partir de Jesus como Deus e homem, Deus encarnado, aquele que desceu do céu, se fez um de nós, aí que a nossa comunhão vai poder ser estabelecida. Não é porque a gente gosta do mesmo tipo de música, gosta do mesmo tipo de comida, porque a gente tem o mesmo nível social ou qualquer outra coisa que seja. Inclusive, essa é uma coisa que a minha esposa fica meio doida às vezes, que quando eu vou tentar, às vezes, promover algum tipo de encontro, e a minha cabeça ela vai abrindo um monte de janelinha. A gente foi buscar as meninas na escola essa semana, eu e a minha esposa, e daí a gente colocou, ou melhor, elas entraram no carro e daí elas gostam de ir para o banco da frente, começaram a apertar a buzina, aumentar e abaixar o volume do rádio, e elas olharam para a gente, dava gargalhada, e a gente deixou elas ficar lá um tempinho, e na hora que a gente entrou, meninas, vão para trás. Aí a Luísa falou assim, a gente tem que ir para trás, né, papai? Porque a gente vai dar um rolê. O quê? A gente vai dar um rolê, 2 anos e meio, falou que a gente ia dar um rolê. Então, a minha esposa, às vezes, ela fica assim, né, preocupada, porque às vezes eu quero montar um rolê e na minha cabeça eu quero juntar um monte de gente que não tem nada a ver um com o outro, de afinidade social, de cultura, e tipo assim, vamos juntar tudo. E a minha esposa fica agoniada, porque ela quer que as pessoas se sintam confortáveis. E se eu botar uma pessoa muito maluca, uma pessoa muito certinha, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, uma pessoa estranha, as pessoas vão ficar incomodadas. E eu falo, mas está tudo bem, é bom isso.
E todas essas diferenças que a gente tem, elas vão diminuir se o nosso ponto de referência for Jesus Cristo. E a igreja vai ser enriquecida se o nosso ponto maior de referência para a comunhão for a encarnação de Jesus Cristo, porque não tem ninguém mais diferente de nós do que Deus. Totalmente santo, longe, distante, o totalmente outro, como dizia Calbart, o totalmente outro. Ele é tão diferente que ele é outro. Mas ele ultrapassa esse abismo para se fazer um de nós. E se a gente olhar para a encarnação de Jesus, ela vai ser a base suficiente para a gente poder ir além dos abismos que podem existir entre nós e outras pessoas. Jesus é quem motiva a gente para se aproximar das outras pessoas. Não importa quão diferente elas sejam, não importa quão intimidador pode ser. Eu lembro de um irmão da igreja falar assim, que ele estava trazendo uma pessoa da família para o culto, e o cara era um bolsominion apaixonado. E daí, naquele dia do culto, veio uma pessoa com uma jaqueta de Cuba. E ele começou a ficar nervoso. Nossa, eu trouxe uma pessoa da minha família hoje. E daí ele vai ver o cara com a jaqueta de Cuba, ele vai achar que a igreja é de comunista. Irmãos, Deus ama fazer isso. Ele gosta de pisar no nosso calo e de incomodar a gente, porque essa bolinha nossa não é amor verdadeiro. Essa bolinha de autoproteção, o medo que a gente tem de se aproximar das pessoas, não é comunhão. E a encarnação de Jesus é o nosso ponto de referência para a gente pensar na comunhão. Mas antes da gente pensar na encarnação, a gente tem que pensar na Trindade. Porque a comunhão é aquela relação de transparência, de participação mútua. Um participa da vida do outro. É uma união mais profunda, é uma união do coração. Eu sei o que você sente, eu sei que você pensa as suas intenções, e você sabe também. Você conhece os meus segredos. E ninguém vive isso como a Trindade vive. Porque não existe segredo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo 5 que a gente leu fala: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não tem treva, não tem nenhuma parte obscura. Quando o pai conversa com o filho, ele não está escondendo alguma coisa. Não tem uma segunda intenção do filho com o Espírito, ou o Espírito Santo está escondendo alguma coisa. Não tem isso acontecendo. Um participa da vida do outro. É uma transparência brutal, genuína. É uma permeação mútua. Um está dentro do outro, que é o que Jesus fala em João 17. Eu oro, Pai, que assim como eu estou em Ti, você está em mim, que os discípulos estejam em nós, para que o mundo creia que eu os enviei. É a partir da comunhão que a nossa luz vai brilhar mais forte no mundo. É a partir da nossa permeação em Deus, de Deus permear em nós e da gente permear uns nos outros, é que a nossa luz vai brilhar mais forte, é que o Evangelho vai brilhar mais forte. Então a gente precisa conhecer como é que a Trindade funciona, porque depois dessa comunhão íntima do Pai, do Filho e do Espírito, agora, então João começa a descrever, no começo dessa epístola, um monte de verbo, de que tipo de interação com Jesus que os apóstolos tiveram. E se você olhar junto comigo lá, versículo 1, o que era desde o princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele está falando, Jesus é aquele que estava lá, que criou todas as coisas. Mas ele diz, nós ouvimos ele. Nós vimos ele com os nossos próprios olhos. Nós contemplamos com as nossas mãos. Nós pegamos em Jesus, igual Tomé naquele quadro ali. Pôs o dedo na ferida de Jesus. Alguém, por favor, pode dar ali só um toquezinho para a gente poder ter paz no coração? Já está melhor. Não fica olhando lá não, olha para cá. João está falando isso. Cara, ele se manifestou para nós. Ele se revelou para nós. Não existe comunhão sem comunicação. Você tem que aparecer. Você tem que falar. Você tem que dar a sua cara. Não tem como.
E João está falando que a gente só pode ter comunhão com Jesus e com o Pai porque Deus quis se autorrevelar. E essa é uma doutrina da teologia cristã, a autorrevelação de Deus. Deus quis aparecer para a humanidade. Porque se ele não quisesse se revelar, ninguém jamais ia saber quem ele era. Ele podia só criar tudo e vai, sei lá, criar outros mundos por aí, entendeu? E a gente não ia saber quem nos fez. E a gente não ia poder adorar ele. A gente não ia poder adorar quem merece adoração. A gente não ia poder conhecer a presença dele. Não ia poder ter esperança na palavra dele. Não ia experimentar perdão através da graça dele, da bondade dele. A verdade dele não ia poder encher a gente de vida e de luz. Porque Deus podia só ter criado a gente e assim vai fazer outra coisa. Sustenta a gente de longe. Mas Deus quis se revelar. Foi um desejo dele, ninguém obrigou ele, ninguém podia convencer ele a fazer isso. Ele quis, ele falou, eu vou me deixar conhecer, vocês vão me ver, vocês vão encostar em mim, vocês vão ouvir minha voz, vocês vão me apalpar. E é por isso que nós podemos ter comunhão com Deus, porque Deus quis. E alguns de nós precisam escolher ser conhecidos. E agora eu já estou falando de uma aplicação da mensagem. Nós precisamos escolher ser conhecidos pelas pessoas. Senão nós não vamos experimentar comunhão. A gente não vai experimentar alguém participando da nossa vida. Você tem que escolher. E eu sei que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais difícil criar vínculo. Fazer amizade é fácil quando você é novo, quando você é criança, quando você é pré-adolescente, é muito fácil. As crianças não estão calejadas dos relacionamentos. Você brinca na escola todo dia, as coisas são meio naturais, você faz trabalho da escola junto, você joga bola junto, você brinca de boneca junto, e o vínculo vai nascendo porque a sua mãe te obriga a estar lá na escola, você tem que estar lá, e daí vai criando afinidade com aquela pessoa. Depois na faculdade, com um pouco mais de dificuldade, você está mais velho, cristalizou, você já está ficando um pouco mais rígido. A velhice está chegando devagar, mas você está rígido já. Não é tão fácil, você às vezes demorou 6 meses para falar com alguém da tua turma na faculdade, e vai indo, daí você vai para a igreja, a mesma coisa. Aí se você mudar de igreja, muda de cidade, muda de vínculo, muda alguma coisa, mais difícil ainda. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando calejado, cristalizado, mas vou ter que começar tudo de novo, vou ter que conversar tudo de novo, vou ter que contar minha história de novo, ouvir tudo de novo, não tem mais paciência. E por isso eu digo para você, comunhão você precisa decidir ser conhecido. Se você não decidir se revelar sua identidade secreta, as pessoas só vão achar que você é mala. Não conversa, não fala com ninguém. É mala, metido. Não chega, não dá oi. Aí chega e fala, não, estou esperando alguém dar oi para mim. Ah, vai catar coquinho, rapaz. Deixa esse espírito de Curitiba para fora. Viva no Espírito de Cristo. Aleluia. Toma iniciativa, conversa, fala. Irmãos, a partir disso eu quero refletir com vocês então sobre beijo nessa manhã. Porque Deus, quando Ele quis se revelar, Ele deu um beijo em nós. E a revelação de Jesus, ela pode ser considerada na Bíblia como um beijo. E eu quero começar a abordar com você a encarnação de Jesus como um beijo. E como que a gente sabe disso? Bernardo de Claraval, um santo do século XII, um homem, um teólogo, um pastor, um pregador importante, ele escreveu sobre alguns significados teológicos de beijo. E eu vou falar de apenas um, e mais para frente, em algum momento, com certeza, eu vou tratar de outro significado que ele traz. Mas um dos significados que ele aborda sobre beijo, além de tudo que eu já falei, sinal de comunhão, de afetividade matrimonial, sinal de adoração, beijo como a demonstração de afeto entre pessoas da família, o beijo na Bíblia também significa a encarnação. Porque a gente tem um salmo, que é o Salmo 85, verso 10, que está escrito assim: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. E o evangelista João cita esse salmo no capítulo 1 do Evangelho, quando ele está falando da encarnação de Jesus. E ele escreve, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. João está interpretando o salmo
que fala do beijo, o beijo da justiça e da paz, o beijo da graça e da verdade, ele está falando, isso aqui está falando de quando o verbo virou carne. Ali aconteceu um beijo, o beijo de Deus, o beijo do céu, é o beijo da graça com a verdade, é o beijo da natureza divina, é o beijo que a natureza divina deu na natureza humana. Teve um encontro. Quando Cristo assume carne, quando Ele assume humanidade, quando Ele assume corpo, quando Ele assume os nossos sentimentos, quando Ele assume a contingência da humanidade, Ele se limita. Ali é o beijo. O divino e o humano se encontram. São os lábios. O lábio do céu encontra um lábio na terra. A boca é a natureza divina e o beijo é o encontro das duas naturezas. O beijo é a pessoa formada no ventre da virgem. O beijo é o homem Jesus Cristo. E ele escreve assim, ó, feliz ósculo. Ósculo é beijo. Admirável por sua estupenda dignação, no qual não se imprime uma boca na outra, mas no qual Deus se une ao homem. Assim como o contato dos lábios significa também o abraço dos ânimos, aqui a aliança de naturezas junta o humano com o divino, pacificando o que está na terra com o que está no céu. Muito bonito, muito bonito. Então, o beijo do Filho de Deus é quando Jesus encarna. O beijo do Filho de Deus é quando graça e verdade se encontram e o verbo se faz carne. E esse é o beijo do céu. E o que João está falando aqui no capítulo 1 da epístola é o seguinte: o que nós ouvimos do verbo da vida, nós tocamos nele, nós contemplamos ele, nós estamos escrevendo para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. O que João está falando, você quer ter comunhão com a igreja? O nosso chão em comum é o Cristo encarnado. É o beijo de Deus. É o beijo do Filho. É quando Jesus veio nos amar de maneira afetuosa e Ele deixou a sua glória e Ele assumiu a nossa humanidade para abrir um caminho entre nós e Deus, para que Ele pudesse se tornar o nosso mediador, o nosso intercessor, aquele que assume o nosso lugar, para que a gente possa então entrar com Ele na mansão celestial. Ele se torna humano de uma vez por todas. Isso é um beijo que Deus dá em nós. Você quer ter comunhão com a igreja? Você quer ter comunhão com o povo de Deus? Você quer viver comunhão? Você quer viver o beijo afetuoso dos irmãos, da família de Deus? Primeiro você precisa ter recebido o beijo do Filho de Deus. Você precisa reconhecer Jesus como Deus e homem. O próprio João vai falar assim, se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo. Então, ser beijado pelo beijo de Deus, ser beijado pelo Cristo encarnado, é ter comunhão com aquele que se identifica conosco. É se relacionar com o Jesus que eu sei que se compadece de mim, que me trata com paciência, com gentileza, com carinho, porque ele se identificou comigo. É homem, eu adoro um homem, ele é Deus e homem. Eu recebo o beijo dele, eu sei quem eu estou adorando. Não é um Deus longe, distante, impassível, sem afeto nenhum. Não, é um Deus humano, um Deus que... Eu vou usar até essa linguagem, embora não seja a linguagem bíblica. A Bíblia nunca fala que Deus é apaixonado, mas ela fala da paixão entre homem e mulher para representar, mas não tem uma linguagem neotestamentária de que Deus é apaixonado por nós. Fala que Deus nos ama muito, tão grande é o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira. Mas no nosso imaginário a gente fala de paixão como um amor que é avassalador, que nos move para fazer sacrifícios. E isso representa o amor de Deus. Então eu recebo o beijo de Deus, eu recebo a encarnação, eu recebo aquele que me ama apaixonadamente. Quando eu recebo Jesus dessa maneira e eu vejo como quem me ama e se identifica comigo, eu recebo esse beijo, então eu posso ter comunhão com outros irmãos. Eu posso ter comunhão com a igreja. Só que esse beijo, ele exige de nós.
esse beijo, esse Cristo encarnado, ele exige que a gente não se esconda da luz do beijo. Porque é um beijo de luz. E você já vai entender por que o beijo de Jesus é um beijo de luz. Para eu receber o Cristo encarnado, eu não posso me esconder da luz do beijo dele, do carinho dele, do afeto dele, da ternura dele. E por que tem gente que se esconde da luz desse beijo? 1 João 1, verso 6 até o verso 10. E agora eu leio na NVT. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão ou nas trevas, nós mentimos, não praticamos a verdade. Mas se a gente vive na luz, ou seja, exposição de segredo, luz é ser visível, é ser colocado em evidência, um holofote em você. Presta atenção, se eu ando na luz, se eu vivo na luz, então eu tenho comunhão. Essa comunhão com Deus me expõe. Eu sempre penso naquela pessoa que Jesus curou na sinagoga, que tinha uma mão mirrada. Você lembra dessa passagem? Tinha uma mão seca, atrofiada. E Jesus chega lá na sinagoga no sábado, cheio de gente. E daí ele olha para a pessoa com aquela mão encolhida, defeituosa, envergonhada, e fala assim: venha para a frente. E ele traz a pessoa na frente. E fala assim: agora coloca para fora a sua mão, estende a mão. Jesus faz a pessoa expor aquele defeito na frente de todo mundo. E daí ele cura. Na frente de todo mundo. Eu sempre penso nisso, como esse encontro com Jesus, essa comunhão com Jesus, expõe a gente. Algumas pessoas iam ficar agoniadas. Não, Jesus, você vai falar para ele pôr a mão defeituosa para fora. Não, Jesus, ele vai ficar envergonhado. Não faz isso, Jesus. Eu sei, porque às vezes eu falo algumas coisas e as pessoas à minha volta falam assim: nossa, meu Deus, como é que ele falou isso? Às vezes é de Deus, às vezes é meu mesmo. Se nós andamos na luz, se nós estamos debaixo do holofote de Deus, como Deus está na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. O que tem que vir antes da comunhão dos irmãos? É ser exposto diante de Deus. A gente não tem comunhão de verdade com a igreja sem primeiro passar por aquele quartinho onde Deus vai fazer uma revista íntima na gente. Você entrou na imigração, tira tudo. É Deus que está lá. Ou como o João Arnas falava, Deus vai pegar o lampião, que é um texto de um profeta menor do Antigo Testamento, e ele vai, cada cantinho da casa, deixa eu ver aqui, se está limpo, se está sujo, como é que está. Deus vai vasculhar a sua alma com o lampião, e ele vai colocar luz. Se você não andar na luz onde Deus está, você não tem comunhão. Irmãos, é lógico que na vida da igreja tem pessoas que estão mais em comunhão do que outras pessoas. Algumas pessoas estão assoladas com vergonha. Elas estão com vergonha do que elas estão passando. Elas estão com medo do que elas estão vivendo. Elas estão com vergonha dos pecados, das decisões. Elas não têm coragem de falar o que está acontecendo com elas. Mas o que João está dizendo é: se você não for exposto por Deus, se Deus não expuser você, se você não for trazido para estar em evidência diante de Deus, se essas coisas não forem iluminadas, você vai viver em solidão no meio do povo. Você vai viver na solidão mesmo dentro da igreja. Porque se andamos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecado, então enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, irmãos, o beijo de Jesus exige que a gente não se esconda da luz do beijo. Em outras palavras, Jesus é o beijo de Deus para nós. É o amor de Deus, é a ternura de Deus. Só que quando Ele nos beija, Ele nos expõe. Ele nos expõe. E receber Jesus encarnado significa que a gente precisa ir atrás dele. A gente precisa seguir ele. De que maneira? De maneira que a gente também vai abraçar a nossa natureza humana. Ele abraçou a natureza humana, sem pecar. E nós, para termos comunhão com Jesus, precisamos abraçar a nossa natureza humana. E quando eu falo abraçar, eu não estou falando para a gente fazer o que a nossa natureza humana quer. Eu estou falando que a gente reconhece que ela está aqui. Porque nos tempos de João e nos tempos que a gente está, existem algumas heresias que perduraram de lá para cá, de 2000 anos. E uma das heresias está aqui, colocada. Que tem gente falando que não peca mais. Nos dias de hoje, isso recebe o nome de hipergraça. Você não precisa confessar pecado. Você já ouviu isso em algum lugar, que você não precisa mais pedir perdão para Deus, seus pecados, porque Jesus já morreu por eles? Levanta a mão, você já ouviu isso? Isso é uma heresia que existe há 2000 anos. E João está abordando. É uma visão perfeccionista da santificação. Não peco mais. Não tem que confessar mais. E João está abordando dizendo assim, se você disser que você não peca, você está falando que Deus é mentiroso. E se você não confessa seu pecado, você não tem comunhão com Deus. Então sim, você ainda peca. E sim, você ainda tem que confessar seus pecados, sim. Agora, quem que me leva para esse lugar? Porque assim, ninguém acorda e fala assim, deixa eu ver todas as desgraceiras que eu faço, que eu vou falar. Ninguém quer fazer isso. Isso não é uma coisa que a gente gosta, o que a gente quer fazer. Mas isso é uma coisa que esse beijo do céu faz com a gente. É esse beijo de amor, é esse Jesus que vem até nós e nos ama. Ele vem, ele põe luz no nosso coração, ele joga um canhão de luz no nosso coração, um holofote no palco da nossa alma, e as coisas começam a aparecer. E quando elas começam a aparecer, para a gente continuar a receber o amor dele, a gente vai ter que deixar essas coisas aparecerem mesmo. Esse é o beijo de luz. É amor, é um convite à honestidade e é um chamado para você aprender a se tornar brutalmente honesto, porque nem todo convertido, nem todo cristão é honesto. Nem todo discípulo de Deus fala a verdade. Nem todo irmão que senta na igreja fala a verdade. Talvez isso seja um hábito familiar que você tem. Você esconde, você conta pela metade. Mas esse é um chamado para se tornar brutalmente honesto. Receber Jesus significa que você precisa aprender a andar na luz. Do contrário, quando você vai adorar Ele em resposta, que é beijar Ele de volta, é beijo de Judas. É beijo sem discernir o corpo. É beijo sem entender que ele veio justamente para tirar os pecados. É beijo sem entender por que ele veio. E Jesus veio para tirar pecado. O próprio Evangelho, a própria Epístola de João fala isso. O Filho de Deus se manifestou para tirar pecados. Jesus só assumiu a natureza humana para tirar pecados. Então, quando ele me beija, eu sei o que ele quer. Ele quer tirar a minha sujeira.
Quando Ele me ama, eu sei o que Ele quer. Sabe o que é amor para Deus? É tirar o pecado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maior ministério ou ação ou atuação de amor de Deus por nós é tirar o nosso pecado. O beijo dele é isso, ele vem tirar o meu pecado. E quando o meu pecado então é exposto e ele vem à luz, eu vejo o amor divino, eu vejo o meu pecado. Eu quero adorar ele de volta, eu quero beijar ele. E daí eu sou levado pelo Espírito Santo para fazer o que aquela mulher fez. Que ela beijava os pés de Jesus. E ela beijava os pés de Jesus na casa de Simão, fariseu. E ela lavava os pés de Jesus com as lágrimas, enxugava com os cabelos e ela beijava os pés de Jesus. Ela beijava ele de volta, porque, lembra? O que o fariseu fala? Se ele fosse profeta, ele ia saber quem é que está beijando os pés dele. Porque essa mulher é pecadora. Essa mulher é uma prostituta. A boca dela é suja. Como é que ele aceita esse beijo? Irmãos, e o que Jesus responde? Jesus responde. Ele conta uma parábola, mas ele vai dizer: eu cheguei na sua casa, você não me deu água, você não lavou os meus pés, você não me serviu nem me deu beijo no rosto. Ela, desde que chegou, não para de lavar os meus pés com as lágrimas, enxugar com os cabelos e beijar os meus pés. Sabe por quê? Porque a quem muito foi perdoado, essa pessoa muito ama. É que você não sabe o que você foi perdoado, Simão. Porque você não recebeu luz ainda no seu coração. É por isso que você não me beija. É por isso que você não me beija. E sabe o que é incrível de Jesus, irmãos? É que ele sabe o que aquela mulher fazia com a boca dela. E ele aceita os beijos dela. Jesus sabe o que aquela prostituta fazia com os lábios. E ele aceita os beijos. Que é como Isaías, que fala: Senhor, ai de mim, os meus lábios são sujos. Como é que eu vou beijar o Senhor? Como é que eu vou proclamar a palavra do Senhor? Como é que eu vou adorar o Senhor? E o Senhor fala: eu limpo seus lábios. Pode ir com essa boca. Pode ir com essa boca. Irmãos, isso é honestidade brutal. Isso é o que o beijo de Jesus faz com a gente. Ele joga a luz. E a gente não vive enganado acerca de nós mesmos. Nem que Deus só nos ama e não tem nada de errado com a gente. E nem que Deus só quer fazer coisas ruins conosco. Terceira coisa que a gente aprende é que o beijo do Filho marca a gente com o amor do Pai. O beijo de Jesus deixa uma marca em nós. E daí tudo isso que é exposto no nosso coração, olha o que vai acontecer. Deus expõe, Jesus, manso e humilde, gentil, misericordioso, ele expõe nossas falhas e pecados. E daí ele fala: mas se quando ele expuser, você confessar e você falar: é isso mesmo, Jesus, eu sou isso mesmo que o Senhor mostrou. Se quando ele mostrar, porque você não consegue ver sozinho, ele tem que mostrar. Mas se quando ele mostrar para você, você confessar e falar assim: é isso, Senhor. E você não tentar esconder, você não tentar usar um guarda-sol, você não tentar pôr uma cortina para a luz não entrar, mas você falar: eu confesso, é isso que o Senhor está mostrando. Ele é fiel e justo para perdoar esses pecados. E ele não vai só perdoar, ele vai purificar e vai tirar isso de você. Por quê? Porque você está marcado com o amor dele. O beijo marcou você. Essa ternura marcou você. Se o beijo de Judas marcou Jesus para que ele fosse assassinado, para que ele fosse crucificado, o beijo de Jesus marca a gente para que a gente seja purificado, santificado, glorificado. Caminhando para o final, irmãos.
Isso tudo vai levando a gente a pensar que a gente não precisa ter medo de Jesus. A gente não precisa ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus expor o nosso coração. Nós não precisamos ter medo de Deus nos corrigir, nos trabalhar, nos tratar. A gente não precisa ter medo do juízo de Deus. A gente só precisa ter medo do juízo se a gente tiver um coração teimoso e a gente resistir ao Espírito Santo. Mas se a gente estiver diante de Deus andando na luz, a gente não tem que ter medo de juízo. O que a palavra juízo significa, irmãos? Juízo consiste em trazer à luz o que está oculto nas trevas, seja bom, seja mal. É isso. 1 Coríntios 4:5 fala, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. 1 Coríntios 4:5. O que é juízo? É trazer à luz o que está oculto. Só que, presta atenção, todo filho de Deus já experimentou momentos de juízo na sua caminhada com Cristo. Juízo é aquele dia que Deus põe na sua cara o seu pecado. Aquele é um dia de juízo, é um dia de encontro. Deus põe na sua cara assim, e daí você percebe, eu errei. Eu estou fazendo tudo errado, eu achava que eu estava acertando, eu errei, eu estou machucando, eu estou ferindo, eu estou errando com as pessoas, ou então eu estou errando com Deus, eu errei. Vem diante de você, cai o véu, cai a escama. Você já experimentou isso algum dia? Que Deus mostrou e você, eu estou errando, levanta a mão, se você já provou disso. Esse foi um dia de juízo na sua vida. Só que o que acontece nesse momento que o seu pecado vem diante de você? Junto com esse pecado vem a graça de Deus falando, vamos lá, eu estou com você, eu te perdoo e eu vou trabalhar isso em você. E foi um convite para um trabalhar do Senhor, foi o começo de um processo. Esse foi um dia de juízo. O juízo é o dia que Deus traz à luz o que está oculto aos nossos olhos, ao nosso entendimento, à nossa consciência. E naquele dia Deus mostrou. Então, por último lugar, meus irmãos, o que eu quero trazer para nós aqui nessa manhã é que o beijo de Deus, ele também leva a gente para o lugar do juízo. Mas a gente não precisa ter medo quando Deus vem com juízo sobre nós, porque nós já fomos marcados com o amor dele. E quando Deus vem trazer juízo sobre os filhos dele, é para levar os filhos dele para um nível mais íntimo de comunhão com ele. Quando Deus fala assim, eu vou expor, eu vou mostrar seus pecados e eu vou começar a trabalhar você, vai doer, você vai sofrer, você vai ficar angustiado, você vai querer se rasgar, você vai querer sair correndo, você vai tentar negar, não, mas não é assim, não, mas veja bem, não, mas eu posso explicar. Você vai ficar agoniado, entendeu? Sabe coisas que você precisa mudar como marido? Você tem que ser um marido muito melhor, você acha que você é bom, mas você não é bom. Você não é bom, só que a sua esposa, ela sorri. E daí você acha que você acerta em tudo, mas na verdade você é muito fraquinho. E você tenta não fazer contato com isso. Então, não, mas está certo. Daí você se compara só com pessoas muito piores que você, e você pensa que você é bom marido. E na verdade você não é. Você está fugindo, Deus está tentando vir, sabe o canhão de luz assim? Ele está tentando vir, daí você anda para o lado. Daí a luz está vindo, daí você vem para o lado. Daí, opa, peraí, vamos para lá. Daí você vem para o lado, você está fugindo. Você não quer ser exposto, você não quer ser revelado, você não quer que seja trazido à tona para Deus trabalhar em você. Quando Deus faz isso com a gente, é para a gente poder entrar numa intimidade maior com Ele. E a gente precisa aceitar esse holofote. De repente fica
descoberto diante de nós que não era tão legal. Faz algum tempo já que eu tenho uma leitura um pouco diferente de como foram os meus primeiros anos da minha vida cristã, ou até os primeiros anos da nossa igreja. Teve muita coisa muito legal, mas hoje tem coisa que eu não acho tão legal assim. Eu achava que eu era um crente muito legal no começo. Hoje eu não acho mais que eu era um crente tão legal. Isso quer dizer o quê? Fui exposto pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu posso ser trazido para mais perto dele. Eu posso ser trazido para a mesa. Períodos de juízo geram comunhão na igreja. Momentos de juízo promovem comunhão. Eu quero ler com vocês uma citação do Andrew Murray, um pastor presbiteriano da África do Sul, século XIX. O livro é um devocional, 30 dias, Esperando em Deus. Ele escreve assim, é dia 19, se eu não me engano. Deus é um Deus de misericórdia e de julgamento. Misericórdia e julgamento sempre andam juntos em seu operar. No círculo interno do seu próprio povo, vemos que o juízo pune o pecado, enquanto a misericórdia salva o pecador. Ou então a misericórdia salva o pecador pelo meio do próprio juízo que veio sobre o seu pecado. Na espera por Deus, devemos tomar cuidado para não esquecer isso. Enquanto esperamos uma ação maravilhosa de Deus, devemos esperá-lo também como um Deus de juízo. Quer dizer o quê? Nós estamos pedindo, Deus vem, faz uma obra, Deus vem, derrama o Espírito, e mais do Senhor, e mais da presença, e mais do poder, e mais do seu amor, e eu quero ser curado, e eu quero mais. O Senhor está falando assim, beleza, beleza? Você quer mais Deus? Fica ciente, na hora que Ele vier, Ele não vai só consolar você, Ele vai dar uma corrigida nos negócios que estão fora aí. Do que tinha que ser, não fica bobalhado aí não. Ah não, Jesus, ele não é o Papai Noel. Eu amo você, vamos lá, maravilha, eu vou te curar. Então, mas vou ter que dar umas palmadinhas em você também. Vou ter que te corrigir, vou ter que te educar. Ele fala, a gente não pode esquecer disso. Mais de Deus não é só mais consolo de Deus. É mais purificação também. É mais santificação. É mais transformação. Continuando, se formos honestos em nosso anseio por santidade, essa presença que ministrou a gente na adoração aqui, essa presença consoladora, ela vai mover e descobrir pecados escondidos. Ela vai nos humilhar. É em grande misericórdia que Deus executa dentro da alma seus juízos sobre o pecado. Deus exerce juízo aqui dentro da minha alma, no meu pecado. Muitos tentam fugir desses juízos, mas a alma que anseia por Deus e pela libertação do pecado se dobra com humildade e esperança. Você quer saber se você está buscando Jesus certo, se a sua vida cristã está indo no caminho certo? É que o que você mais anseia é a libertação do pecado. Não é ser usado. Não é ser usado por Deus. Porque Deus usa a mula, Deus usa Ciro, que é pagão, Deus usa quem prega o evangelho por ganância, Deus usa tudo. Mas eu quero que a minha vida exale algo menos fedido. Então eu anseio parar de entristecer o Senhor. Eu anseio pecar menos. Então, Senhor, vem e executa o juízo aqui contra o pecado que me domina. Isaías 1, 27, Sião será remida com juízo. Ele termina dizendo, espere em Deus com fé de que a sua eterna misericórdia está trabalhando na sua redenção
em meio a um momento de juízo que você estiver passando na sua vida, que Deus está espremendo, que Deus está expondo, que Deus está te corrigindo. A misericórdia dele está lá com você. Espere por ele, ele será gracioso com você. Tem momentos da nossa vida que Deus espreme a gente. Que Deus fala, agora eu preciso trabalhar com você de um jeito aqui, nós vamos ter que pegar esse negócio aqui. Você vai ter que aprender esse negócio. Daí você esperneia, você fica cansado, daí você chora, daí você fala, Deus, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? A misericórdia de Deus está com você, Ele está te purificando, Ele está te disciplinando, Ele está te santificando. Mas não sem a misericórdia, não sem a doçura. Eu quero encerrar lendo um texto de Malaquias 3. Abre comigo, por favor. No Antigo Testamento, Malaquias 3. Versículo 1. Gente, quanto mais a gente vê o nosso pecado e vê como Deus lida com ele, mais a gente conhece o amor de Deus. Sério. Olha aqui para mim. Quanto mais eu percebo que vacilão que eu sou, mais eu entendo como Ele tem paciência comigo. E como eu preciso ter paciência com as pessoas. Sério. Entenda, não é, sabe aquelas coisas da vida que não é gostoso na hora, mas o resultado é muito bom? Juízo, convicção de pecado é isso. Não é gostoso na hora. E assim, a hora você não escolhe, tá? Você não escolhe o dia que Deus vai te dar uma convicção de pecado. Você não escolhe assim, hoje eu tô feliz, Deus, pode mostrar meus pecados que hoje eu estou bem. Mas o resultado é muito bom. Malaquias 3, do 1 ao 4. Olha esse texto, gente. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então aqui você sabe, né? João Batista. Só que depois de João Batista, de repente, o Senhor, quem que é o Senhor, gente? Jesus, o beijo de Deus, o beijo do céu, Jesus encarnado, o beijo. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, que é ele, o mediador da nova aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Primeiro, dá uma pausa aqui. Ele está falando, eu vou levantar um mensageiro e ele vai preparar o caminho do Senhor. A gente sabe, João Batista. O que João Batista começa a pregar? O Messias está vindo, se arrepende, se prepara. Está vindo um homem, o dono da festa está chegando, o Criador de tudo está vindo. Se prepara, coloca a vida em dia e ele está chegando. E o texto está falando, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, Ele vai vir. Presta atenção. O Deus que vocês amam, que vocês estão ansiando, que vocês têm esperança de proteger, de livrar de Roma, de restaurar, de ajudar. O Deus para quem vocês estão pedindo, ajuda a gente, Deus, socorro, vocês estão buscando Ele, vocês estão desejando. De repente, uma hora Ele vai vir, e daí vocês não vão precisar mais buscar Ele. Gente, é maravilhoso. Essa dinâmica é maravilhosa. Eu experimentei isso algumas vezes na minha vida, no meu ministério. De buscar, orar, jejuar, clamar. Parecia que Deus nunca vinha. E daí teve alguns momentos, dias que parece que Ele veio assim, ó. E eu nem precisava buscar mais, que Ele já estava ali. Isso é tão maravilhoso. Imagina o povo lá clamando debaixo da escravidão de Roma. Senhor, vem, nos livre. E Ele está falando, de repente Ele vai vir. Vocês não vão precisar mais pedir, Ele vai vir. Só que o que Ele fala logo depois? Verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da vinda? Vocês acham que vai ser gostoso? Deus vem livrar a gente.
Ele vai vir. Ele não vai vir só para livrar. Você acha que ele vai vir só para consolar? Ele não vai vir só para livrar. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Por quê? Porque ele é como o fogo do ourives. E como o sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como derretedor e purificador da prata. E ele vai purificar os sacerdotes, os pastores, os líderes religiosos, os filhos de Levi. Por quê? O problema de vocês não é só a opressão do inimigo. O problema de vocês é o pecado e a corrupção dentro da própria igreja. E hoje, as ofertas que vocês oferecem para Deus não agradam mais a Ele. Então Ele não vai vir só livrar vocês do diabo, da doença, curar a enfermidade, tirar a opressão, trazer o dinheiro que está faltando. Ele vai vir como um fogo para purificar vocês, para que vocês voltem a agradá-lo, porque vocês não estão agradando Ele. Porque Ele é como fogo e Ele é como um sabão. Ele vai dar um sabão em vocês. Ele é uma soda cáustica para limpar seu coração pecaminoso. Então, se vocês estão pedindo, Deus, eu quero mais de Deus. É um alerta. Deus, dá mais sua presença, dá mais do Senhor. Ok, Ele vai vir, mas talvez não seja bem o que você esteja esperando que vai acontecer. Porque na hora que Ele vier, não vai ser só gostosinho. Ele vai trabalhar no nosso coração. Ele vai expor as impurezas dos seus filhos. Ele vai passar no fogo, vai limpar, Ele vai nos refinar, Ele vai tirar o nosso pecado, Ele vai trazer juízo. Só que a consequência de tudo, no último versículo, a consequência de tudo, versículo 3 no final, vocês vão trazer ao Senhor as ofertas justas. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos, como no primeiro amor. Vai vir um fogo, vai queimar vocês. E você já deve ter ouvido isso se você cresceu na igreja. Mas os profetas usam essa figura. Quando o metal era impuro, ele era colocado no fogo, ele era derretido. E daí o que havia de sujeira era separado. Mas primeiro precisava arder no fogo. E daí a sujeira era tirada. E havia um processo de limpeza também das roupas. Se passava uma soda muito forte para poder lavar as roupas. Depois você colocava ela e você tinha que bater na roupa para lavar ela. Você batia com pedaços de pau e depois você colocava ela na pedra para secar. E ele está falando, Ele vai vir para responder vocês. Só que Ele vai fazer talvez mais do que vocês estão esperando. Ele vai transformar vocês e vocês vão poder agradar Ele outra vez. Períodos de juízo geram comunhão na igreja. Eles são bons para nós. E a gente pode se aproximar do Senhor confiadamente. Sabe, a gente pode chegar diante de Deus com confiança, sabendo, se Deus tiver que me purificar, se Deus tiver que me limpar, se Deus tiver que me expor, se Deus tiver que passar o fogo em mim, o sangue de Jesus me cobre. Ele não vai fazer isso porque Ele me odeia, Ele não vai fazer isso para me destruir. Ele vai fazer isso porque Ele quer que eu volte a agradá-lo e que a minha vida seja uma vida de plenitude outra vez, como nos primeiros dias, como na antiguidade, para que eu possa levantar um perfume agradável para o Senhor. E irmãos, eu confesso que isso é consolo para o meu coração. Sabe por quê? Porque eu conheço Deus, eu conheço o Deus que eu prego, eu conheço o Deus da Bíblia. Eu não tenho medo do juízo de Deus da minha vida. Na verdade, eu peço para Deus fazer isso comigo, porque eu sei quem é Ele. E porque eu sei que há pecados no meu coração que há anos eu tento vencer e eu não consigo. E para mim é uma boa notícia que vai ter um dia que Deus vai falar assim, eu vou exercer juízo contra esse pecado aqui, porque eu vou falar, finalmente Deus, porque eu não consigo vencer ele, então você vem e arranca ele de mim, e pode ser que doa, mas o Senhor vai me livrar, e eu vou parar de sofrer por causa disso, então trabalha no meu coração, Senhor. Eu sou consolado, porque eu sei quem é o Deus da aliança, eu sei quem é o Deus que me salvou, eu sei o que Ele tem para fazer comigo, e eu não tenho medo dEle.